Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo com a Semana de Arte Moderna. No conteúdo anteriormente, a gente viu as vanguardas europeias. É o que estava acontecendo lá na Europa, né? Todas as revoluções, tanto na pintura, na literatura, quanto na música, enfim, em todos os segmentos estavam tendo um outro olhar, né, devido à contextualização histórica do momento, né, o término lá da Revolução Industrial e juntamente com a Primeira Guerra Mundial, enfim, ali eles começaram a ter um outro pensamento, né, sobre essa questão das artes, certo? Nós temos o futurismo, lembram lá do futurismo, que da vanguarda europeia, ele teve muita influência de máquinas, né? A questão da industrialização, a questão da valorização da máquina, né? E o futurismo ele vai estar muito presente nessa Semana de Arte Moderna, nesses autores, principalmente da primeira geração. Tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a Semana de Arte Moderna se deu em São Paulo e a gente sabe que é o polo industrial. Então, nada melhor do que trazer para São Paulo toda a ideia futurista. Foi o que Oswald de Andrade teve juntamente com Mário de Andrade. Né? Enquanto Mário de Andrade resgatava toda aquela questão do índio com a obra Macunaíma, o Oswald de Andrade vai trabalhar toda a questão futurista dentro dessa literatura modernista. Gente, vamos pensar, tá? Que agora nós vamos ter uma ideia muito forte do modernismo, né? Da literatura. Vamos pensar que nós temos até então uma sociedade muito conservadora, tá? Se coloquem numa realidade que os pais de vocês hoje não estão preparados para como é que eu aceitar, né? Imaginem os avós de vocês, não falam nem muitos pais, porque os pais de vocês são jovens, né? Mas eu digo os avós de vocês. Imaginam alguma coisa que a sociedade vai impor como artística, como uma coisa importante para essa ruptura com o passado, para essa ruptura com o conservadorismo e que vai impactar, né? Imaginem vocês, é o que aconteceu nesse momento, né? Eles estavam vindo de uma sociedade muito conservadora, né? Mesmo porque nós temos na literatura são representados esse conservadorismo em relação aos parnasianos, né? A sociedade hipócrita, uma série de coisas que eles colocam na sociedade daquela época, nesse momento. E o parnasianismo na literatura representou muito isso, né? Que eles mostravam que a literatura não era para qualquer um, que a literatura, que a arte, né? Ele veio lá daquela Belle Époque, lá de Paris, lá da França, né? Aquela situaçãozinha toda que eram para um grupo de artistas, aqui ele quis fazer a mesma coisa, só para um grupo de pessoas, não são para todos, nem todos têm o dom de escrever, então nem se mexa na literatura, tá? Deixa como tá, certo? Então, e a sociedade aceitava, porque, claro, eles tinham, né? Como a gente já conversou, eles tinham um cacife para se acharem, porque eles também eram excelentes escritores, mas um grupo fechado, eles eram fechados, tá? Enfim, e a semana e Oswald de Andrade, né, um playboyzinho da época, o pai dele tinha muitos bens, o pai dele ele era uma pessoa que não precisava da literatura para sobreviver, né? Então ele era uma pessoa muito viajada, teve seu grande amigo Mário de Andrade, não tinha o mesmo cacife que ele, óbvio, né? Mas ele andava sempre no meio, né, dessa elite literária, e Oswald de Andrade também. O pai de Oswald não tinha essa pretensão de que ele fosse artista, nem
ele mesmo tinha essa pretensão, ele fazia mesmo uma literatura irreverente. Ele não queria pomposidade como os parnasianos queriam, né? Então ele ia contra tudo que os parnasianos propunham, ele ia contra eles, né? Então, a literatura dele era uma literatura altamente irreverente. Só que para isso, gente, assim, ó, eles tiveram que brigar muito, muito mesmo, para que a liberdade de expressão, para que tudo, né, fosse não uma forma engessada como os parnasianos. Eles queriam que todos tivessem a liberdade de escrever aquilo que tivesse vontade. Não queriam uma literatura engessada, eles não queriam uma literatura que tinha que ser seguida com um ditador, uma coisa ditadora, né? Eles queriam ser liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de escrita. Então, é uma característica muito importante dessa Semana de Arte Moderna, porque ela vai se desdobrar. E o desdobramento dela vai se dar nessa primeira geração. A Semana de Arte Moderna e a primeira geração, elas se confundem muito, porque é uma coisa próxima da outra. Os autores são os mesmos, as propostas são as mesmas, sabe? Então, a gente vai ver que elas estão muito fundidas, né? Elas vão estar muito ligadas ali a essa primeira geração. Então, vamos lá. Semana de Arte Moderna. Vão grifando aí na apostila o que vocês acharem relevante aqui nos slides. Tentei fazer um resumo, tá? Do que é muita coisa. Se a gente fosse falar aqui de tudo da Semana de Arte Moderna, nós ficaríamos 2 semanas falando sobre a Semana de Arte Moderna. Mas a gente, né, tem que tocar e eu tirei as partes mais importantes. Então, ali eu tenho esse cartaz da Semana de Arte Moderna, né? São Paulo, 1922. Então, a Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, né, se deu nesse período, que foi a grande reviravolta da nossa literatura, né? A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 22. Então, esse período foi quando surgiu essa Semana de Arte Moderna. Tá? E o teatro, alguém já teve, não sei se alguns de vocês já tiveram o prazer de entrar, né, nesse teatro. A gente se remete ao passado, quem gosta mesmo de artes, né, Lenice, eu, né, assim, que tem nessa área, história também, que a gente entra no Teatro Municipal como se a gente revivesse todo esse momento literário, artístico e histórico. Eu tento imaginar, quando eu fui lá, toda vez que eu vou a São Paulo, eu tento ir ao Teatro Municipal. E é como se eu tentasse olhar para aquele saguão, né? E tentar visualizar a Semana de Arte Moderna acontecendo ali, com as exposições dos autores, das esculturas da Anita Mafalti, da Tarsila do Amaral. É como se eu tentasse me remeter aos recitais, né, de Martins de Villa-Lobos na música, do Graça Aranha recitando o poema Sapos, lá de Manuel Bandeira. A gente tenta se colocar naquela situação ali, o que aconteceu ali, né? O evento reuniu diversas apresentações, nelas a dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura e escultura e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte. Tá? Então, isso daqui, uma nova... Cadê? Eles propunham uma nova visão de arte. É isso daqui que eles tinham em mente para esse período, tá? Para esse período.
a partir de uma nova estética inovadora e que foram inspiradas aonde, gente? Nas vanguardas europeias, tá? Juntos eles visavam uma renovação social artística no país que foi deflagrada pela Semana de 22, que é o termo utilizado para este período também, tá? Então a gente não pode esquecer. Semana de Arte Moderna e Semana de 22 também têm o mesmo sinônimo, tá? Do acontecimento. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Gente, lembram quando eu falei para vocês? Lembram quando eu falei para vocês que o romantismo ia ser muito importante? É que o romantismo ia ser muito importante para esse período? É aqui. Quando ele fala aqui, ó, uma arte mais brasileira. Quando ele busca essa arte mais brasileira, eles vão buscar a identidade do Brasil. E onde é que nós adquirimos a identidade do Brasil, gente? No romantismo. Né? Vamos colocar o coraçãozinho ali para vocês lembrarem do romantismo, tá? Então, é ali, naquele período, que eles vão resgatar toda a identidade do povo brasileiro. Tanto é que nós vamos nos deparar com várias paródias. Né? Ao longo do nosso ensino médio, a gente teve o contato, né, com algumas paródias, com algumas releituras de alguns poemas e trechos de obras, enfim, tanto para a atualidade quanto na época do modernismo. Tá? Houve um rompimento da arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. A arte acadêmica. Quando eu falo da arte acadêmica, eu estou falando de quem, gente? Do parnasianismo. Tá? Aqui nós temos, eu tirei uma fotinho aqui, né? Para vocês terem essa visualização. O Oswaldo de Andrade, bem lindo, olha. Gatão. Cobiçado por todas as mulheres, né? Da sociedade. Menotti del Pitti, pequenininho, bonitinho. Nós temos aqui o Mário, grande amigo de Oswaldo de Andrade, né? O Olavo Bilac, aqui. Ele não foi organizador, perdão, né? Mas ele aqui é o do fundador da academia, né? Que eles fazem uma brincadeirinha que ele é parecido com Olavo Bilac. Então aqui nós temos as pessoas que organizaram esse movimento. Ó. Essa escada aqui, ó, do Teatro Municipal é o vão, né? E lá em cima daí tu entra pro teatro. Aqui o saguão, aqui ao lado, tinha todas as exposições. Muito bacana, eu fico imaginando, né? Claro, gente, olha aqui, também eles não eram nem... Eles tinham essa proposta, mas eles eram altamente também da sociedade, né? Ó, Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, como Oswaldo de Andrade, né, e de Cavalcante, né, da parte artística. Nós também podemos colocar aí, se vocês, não sei como é que está na apostila de vocês, tem aí quem são os organizadores aí, eu quero que vocês deem uma olhadinha. Também podemos colocar aqui Graça Aranha, tá? Ele também participou. Lembrando que Graça Aranha foi o cara que participou lá do pré-modernismo, tá? Ó, pense. Ele já vinha com uma ideia modernista, sim, né? Mas como eu falei para vocês, já vinha com uma outra linguagem, com outro pensamento, mas não é porque ele fez o pré-modernismo, como a gente vai ver logo adiante, que ele já vinha com uma cadência para
o modernismo, não, como os outros autores, né? Os outros autores, é porque eles tiveram uma pegada diferente da literatura, mas não que eles tinham olhares modernistas como esses nossos organizadores aqui. Então, nós temos as características. Aqui eu criei uma foto de Cavalcante, né, para vocês começarem olha como é a pintura deles, bem mato, natureza, né, as cores bem marcantes ali, né, bem bonitinho esse quadro, né, lindo. A ausência, então, essas foram as características da Semana de Arte Moderna. A ausência de formalismo. O que é a ausência de formalismo? A questão da forma, né? Qual era a forma que nós tínhamos com os parnasianistas? Nós tínhamos o soneto. Então, quando ele fala dessa questão de ausência de formalismo, é a questão da forma. Eles não procuravam escrever somente com soneto. A gente tem que pensar na seguinte forma dos modernistas, sobre os modernistas, né? Eles não vieram, gente, acabar, colocar à tona o parnasianismo ou a proposta deles. Eles vieram à tona para a liberdade de expressão, que todos poderiam escrever da forma que eles quisessem, que não seguisse um padrão como o parnasianismo queria que fosse seguido. Tá? Então, a proposta deles é isso, de você escrever da forma que você se acha melhor. É a mesma coisa, depois a gente conversa. Né? Então, não ficar engessado numa literatura. Tá? Ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, né? Essa questão do conservadorismo, essa questão de só uma coisa que é certa, né? Essa questão de trabalhar a linguagem rebuscada como o parnasianismo queria que fosse, tá? Então, ele né, trabalhar essa questão com mais liberdade, romper esse academicismo, romper essa preciosidade linguística, tá? Como tinha o parnasianismo. Influência das vanguardas europeias, como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Lembram que a gente lá nas vanguardas europeias, eu coloquei para vocês que alguns autores brasileiros seguiram algumas formas, né, de pintura ou de esculturas, enfim. Mas o que mais enfatizou aqui foi o futurismo, tá? Valorização da identidade. Olha que importantíssimo isso agora, tá? As coisas do Brasil, embora eles tenham tido influência das vanguardas, né? Porque esse crítico literário que eu estava vendo na semana passada, que meio que xingou não, uma forma assim, né? Falou dos modernistas, eles queriam romper com a Europa, mas vieram as vanguardas europeias aqui para o Brasil. Vieram sim, né? Mas eles foram totalmente adaptadas para o Brasil, tá? Principalmente o futurismo e a região onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Tem tudo a ver, tá? A valorização da identidade e a cultura brasileira, tá? Então, eles vão trabalhar com os imigrantes, eles vão falar dos imigrantes, eles vão falar do índio, né? Vão falar do negro, da linguagem do negro, das expressões, vão falar, tem uma obra que é Amar, Verbo Intransitivo, já caiu também no vestibular da UFSC algumas vezes, e ele trabalha bem essa questão, né, essa questão da, da valorização dos alemães, quando eles saíram de lá para se
alojar aqui por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, fala de toda essa região. E São Paulo foi o polo, né, que recebeu muito dessas pessoas. Então, a gente não tem, quando a gente falando de tudo isso, das obras, a gente vê muito São Paulo, a gente vê muito um estado, uma capital que estava muito esquecida, né, literariamente falando, e rica de muita coisa, porque a identidade do povo que já surgiu, como ele mesmo fala, já surgiu lá com o romantismo, com a chegada dos portugueses, a miscigenação do povo, né, biriri, bororó, aquela coisa toda, também acontece com os imigrantes, é isso que eles vão relatar, e São Paulo, né, é o grande, né, fusão de influências externas e dos elementos aos elementos fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Influências externas, vanguardas europeias. Trazer as vanguardas europeias para os elementos brasileiros e vice-versa, né? Colocá-los, incluí-los, trazê-los, como identificar essas características das vanguardas para os elementos brasileiros, dos elementos brasileiros. Apenas R$11 aqui no Carro Novo. Atenção de casa. Experimentação estética, né? Eles aqui com essa experimentação estética mostrar as variadas formas de estética da poesia, por exemplo, né? Que podem ser colocadas os versos livres, as estrofes únicas, né? Que a gente fala o verso único. Então, essas expressões. E a gente trabalhou, é legal que isso aí a gente viu bastante no primeiro ano, porque no primeiro ano desse ano a gente está falando muito dessas estrofes e sempre com as poesias modernistas, né? Liberdade de expressão, né? Falar e mostrar aquilo enquanto o parnasianismo não se preocupava com nenhuma sombra social, né? Os outros, né, a proposta dos modernistas é vir à tona também com essa questão da sociedade, eles vão mostrar isso também, e a mesma coisa, escrever aquilo que você tem vontade de escrever com o tema que você quer escrever. Aproximação da linguagem oral. Então, já que eles acabam com a questão do academicismo, eles vão trazer a coloquialidade, eles vão valorizar a coloquialidade, né, do povo, as expressões, as formas, tá? Temáticas nacionais e cotidianos, o que acontece no dia a dia e o que acontece em território nacional, por exemplo, né? Nós temos Macunaíma, que já caiu também muitas vezes no vestibular da UFSC, e o DESC, ele trabalha bem as temáticas nacionalistas, né? Porque o Gigante Adamastor é do sul, e aí o Macunaíma sai do nordeste, vai para a Amazônia, atrás do medalhão dele, né? E aí ele percorre como ele trabalha a questão regionalista, que uma hora o Gigante Adamastor está no sul, outra hora está no sudeste, outra hora foi para... Ele pipoca em todas as regiões do Brasil, e ele fala de cada característica da região do Brasil. Então, ele trabalha, e os temas, né, sociais que existem em cada região. Tá? Aqui eu tenho uma foto de Mário e Oswaldo de Andrade, eles eram parceiros, tá? Nessa caminhada da Semana de Arte Moderna, e caminharam para a primeira geração modernista. Então eles são muito amigos e muito ligados. Embora eles tenham Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, embora eles tenham o mesmo sobrenome, eles não têm nenhum tipo de parentesco, tá? Eles só eram amigos mesmo. Então, e muito ligados. Gente, era um grupo de jovens,
tá? Que se reuniam e que mostravam as suas propostas. É a mesma coisa vocês se reunirem, por exemplo, vou dar o exemplo do Igor, tá? O Igor, que eu não sei dos outros, eu sei do que o Igor gosta de fazer. Então, o Igor se reúne lá com o pessoal que desenha gamers, né? Que faz aqueles quadrinhos lá que ele gosta de fazer, tal, que eu acho bacanérrimo isso. E se reúnem com esse grupo, eles têm uma proposta, vamos fazer sobre isso, vamos fazer sobre aquilo, né? Então, é mais ou menos isso. Só que a gente tem que pensar que eles são em épocas diferentes, eles vão propor como épocas diferentes, né? Como eu sempre falei para vocês, eles vão se adequar àquela época. Sempre quando eu falo para vocês da segunda geração, né? Do romantismo, gente, eles eram um grupo de era um grupo de jovens, né? Então esse grupo, nós saímos, né? Para dançar, para fazer isso, eles saíam para fazer poesia, se embebedavam fazendo poesia, andavam na noite para fazer poesia, né? Essa é a ideia. Então, cada grupo de jovens dentro de um movimento literário eram para fazer alguma coisa que hoje nós faríamos, né? Eles não eram nada certinhos, né? Os arquitetos, Antônio Moya e Jorge, não sei pronunciar aquele sobrenome ali, tá? Os escritores, Afonso Schmidt, Agenor Barbosa, Álvaro Moreira, Elísio de Carvalho. Aqui, ó, começa. Ó, começa. Graça Aranha, importante. Vê se na apostila de vocês está aí, ó. Podem grifar, tá? Que eu só quis colocar mais alguns para vocês verem que eram muitos, né? Guilherme de Almeida, importante, tá? Luiz Aranha, Mário de Andrade, claro, né? Menotti del Pitti, Oswaldo de Andrade, com certeza. Ronald Carvalho também, importantíssimo. Sérgio Millan, Tácito de Almeida. Nos escultores, William Remberg, esse daqui, ó, é o mais importante, Vitor Brecheret. Músicos, Alfredo Gomes, Hernani Braga, Fructuoso Viana, Guiomar Novaes, Vila Lobos, tá? Esse daqui é o importante. Lucília Guimarães, Paulina de Ambrosio. Nos pintores, nós temos Anita Mafaldi, importantíssima, Antônio Paim Vieira, Emiliano Udi Cavalcante, né? Podem colocar também, Ferrinar, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, Ian de Almeida, Prado, Zina Aita, e também coloquem aí a Anita Mafaldi. Ela veio depois, tá? Por isso é que ela tem uma parte só dela. Mas a Anita Mafaldi, a Tarsila do Amaral, perdão, também podem colocar aí como importante, certo? Então, esses foram os autores que participaram da semana de 22, né? Olha que tantos. A repercussão que se deu, o desdobramento, né? A repercussão que se deu diante da Semana de Arte Moderna. Gente, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, antes, né, eram distribuídos cartazes. E esses cartazes eram distribuídos nas ruas, colados nas paredes, nos postes, onde tinham acesso de muitas pessoas, né? Só que essas pessoas achavam aquilo dali uma vadiagem, né? Que era uma libertinagem de um grupo de jovens que queriam afrontar a sociedade, né? E que não... Imagina, as mães, vamos supor, um exemplo, que as mães cobriam os olhos dos seus filhos ao passarem pelo cartaz, que aquilo dali não era coisa de família, aquilo ali era uma coisa fora do comum, tá? Fora dos padrões conservadores. Então, isso ficou muito presente, né? E quando aconteceu a Semana de Arte Moderna com aqueles escritores, tiveram várias repercussões, inclusive de artista que fizeram parte, né, que fizeram parte de escolas anteriores, né? A repercussão, a crítica ao movimento foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis
com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da Semana de Arte da Semana de 22. Então, aquilo que eu falei dessa questão da sociedade conservadora, que ela não estava preparada, é aquele primeiro tópico ali. Eles não estavam preparados para tal mudança, né? Foi uma ruptura, certo? Anteriormente, ele já havia publicado um artigo criticando as obras de Anita Malfatti em uma exposição da pintora realizada em 1917. Quando ele soube mesmo que ela tinha sido convidada a fazer essa exposição, meu Deus, né? Já tinha recebido a crítica de Monteiro Lobato e agora ela vai de novo, insistência, né? Eu já vou colocar a crítica que ele fez aqui contra a obra dela, né, em relação à obra de Anita Malfatti. E só falar um pouquinho de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela era namorada e chegou a se casar, né, com Oswaldo de Andrade, tá? Eles eram bem jovens e também logo se separaram. Então, ela era uma mulher desquitada, né, na época. E ela, imagina, um grupo de jovens arruaceiros, né, que se dizia a sociedade, com uma desquitada, com uma escritora, uma pintora que não tinha crédito de Monteiro Lobato, né, por exemplo, e um grupo de amigos que não tinha aval dos parnasianos, né, considerados esse grupo de não tinha, imagina que credibilidade trazia para uma sociedade conservadora, nenhuma, né? Essa foi a crítica que o Monteiro Lobato fez a Anita Malfatti quando ela publicou a obra Boba, se eu não me engano, ou O Japonês. É uma dessas duas obras. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêm. Aquilo ali está com acento, gente, porque a escrita anterior eu não quis tirar nada, tá? Como foi colocado. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgida cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação, né? Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentimento das extravagâncias de Picasso e companhia. Ou seja, ele quis dizer que eles queriam um novo, né? Principalmente ela, né? com a obra dela, queriam um novo, mas que imitavam o que era lá de fora. É isso que ele está querendo, né? E o nome dessa crítica é Paranoia e Mistificação, né? Então ele brinca, faz uma crítica muito severa a Anita em relação às obras dela. Para Di Cavalcanti, a Semana de Arte Moderna seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista, né? Sendo que
tinham alguns ali que faziam parte dessa burguesiazinha, né, como Oswaldo de Andrade. Aqui era o cartaz que foi distribuído, né, pela cidade, ó. Olha como era escrito ali, ó. Amanhã era com N. Às vezes, quando vocês escrevem lá pelo WhatsApp, tem alguns que ainda escrevem algumas coisas assim, sabe? Que eu me lembro da escrita passada. Ó, no saguão do teatro com TH, né? Ó. Aqui é o valor. E onde iria ser vendido os ingressos. Aqui é um poema, né? Nós falamos um pouquinho lá dos autores. Aqui é um poema de Manuel Bandeira, que foi recitado por Graça Aranha, né? E que falava dos parnasianos, né? É um famoso poema. É um famoso poema que faz essa crítica aos parnasianos, cai em vestibulares, cai no Enem, né? Pela questão dessa crítica. Aí o resumo da Semana de Arte Moderna, que é o Teatro Municipal atual. Tá? Alguém está com um fone aberto, por favor, fechem. Verifiquem os seus fones, por favor. Isso, obrigada. Só deixa eu acabar aqui de gravar. Aqui eu tenho esse resumo, o dia que aconteceu, e foi o marco, né, do modernismo brasileiro. Marquem aí, o início do modernismo se deu em 1922. Aqui nós fomos vários artistas consagrados em vários segmentos. Os autores que participaram, os principais, que eu já gravei, que eu marquei lá para vocês, ó. As pinturas, né, eram expostas no saguão do teatro, né? As conferências, saraus, apresentação e dança e música aconteceram em 3 dias do evento e consolidou o ambiente propício para a publicação de diversas obras que caracterizavam a primeira geração do modernismo. Então, a partir dali, ó, a primeira geração do modernismo já foi considerado logo no desdobramento da Semana de Arte Moderna. Aqui é A Boba, né, de Anita Mafaldi. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, né, com a Helenice, né? Eles fazem muita referência com o modernismo e com a vanguarda europeia. Baporu, né, que é da Tarsila do Amaral. Não, e a Tarsila do Amaral, ainda depois que se separou de Oswald de Andrade, ela namorou um jovem, um homem muito mais jovem do que ela, tipo, muito mais jovem do que ela, sabe? Então, meu Deus, ela não tinha, enquanto mulher, ela não tinha credibilidade para a sociedade nenhuma, porque não era o tipo de mulher que eles cultuavam naquela época, né? Pescadores de Didi Cavalcante, olha que linda a imagem que ele faz, os traços que ele coloca, né? Muito harmônico, né? Negro. Aqui ele bota o mais escuro com o mais claro, até para a questão esse sombreado, acredito, né? Para mostrar as variadas cores dos negros, né? Por causa da miscigenação. Essa obra aqui, tá? Do Vitor Brecheret, ele levou, Oswaldo de Andrade levou essa obra para a casa dele, que é o Cabeça de Cristo, né? O Cristo com tranças. E que a imagem de Cristo com tranças. Imagina uma sociedade conservadora altamente católica ainda, né? Quando ele chegou em casa com essa obra,
a avó dele viu essa obra, ela ficou escandalizada com isso, né? Foi uma afronta para a família dele, porque a família dele era conservadora, né? Certo? Então aqui nós temos o nosso, agora nós vimos agora os slides, tá? E alguém